Desconstruindo. Conversas do Expansão. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço o convite do Expansão e aqui do meu estimado e querido João Armando para este desafio, e tenho que vos confessar que quando ele me convidou, eu por acaso não estava no país, estava a cumprir uma agenda académica fora e fiquei a pensar algo que vou revelar aqui ao João Armando, à frente de vocês todos. A primeira coisa que me veio à cabeça foi o João Armando, das duas uma. Ou não tem muitas coisas em que pensar, ou então pensa demais. Porque eu já recebi vários convites para fazer várias coisas, mas não para vir falar como cidadão com um tema que eu, de facto, só tenho relação exatamente como cidadão numa perspectiva de consumo. E como cidadão numa perspectiva de consumo no meu país, a minha opinião é sempre uma opinião muito ligada à doxa, muito ligada a uma opinião que eu não garanto que seja fundamentada, mas que é aquela opinião que, de uma maneira geral, todos nós temos, sobretudo. Se faltou a luz, a gente tem uma opinião; se veio a luz, nós temos uma opinião. Muitas vezes as opiniões são coincidentes, outras vezes são discordantes. Se falamos com um colega, temos uma opinião. Nós vivemos num mundo de opinião. E o que eu acho interessante neste tipo de encontro é que, a seguir ao tema colocado, a palavra desconstruir. E desconstruir obriga-me a pensar em desconstruir, se calhar, dogmas, desconstruir preconceitos, desconstruir percepções que estão muito ligadas ao tema da opinião. Mais de 90% das opiniões baseiam-se em dogmas, preconceitos, percepções. Se nós perguntarmos ali na rua o que é que acha da situação energética do país, garanto-vos que uma percentagem considerável vai dizer do país, não, do mundo, e vão dar uma opinião sobre a energia do mundo, sobre a situação energética do mundo. Ora, então, posto isso, eu acabei por tentar fazer o meu trabalho de casa colocando duas grandes questões para perguntar depois aos especialistas que aqui estão, para ver se me conseguem responder, fazendo aqui eu o papel do cidadão. E a pergunta que está aqui na mesa, como o João Armando acabou de dizer, é: deve o país assumir a exportação da energia como pilar estratégico do seu crescimento econômico? E eu entendo que Angola tem um potencial energético invejável, quer seja através dos seus recursos naturais, de hidrocarbonetos e hídricos, quer seja pelo seu potencial em exposição solar e eólico. E eu pergunto: como considerar a exportação de energia sem comprometer as nossas necessidades internas? Faz sentido? Não faz sentido? Se calhar faz sentido para ir buscar financiamento, fundos que a gente possa investir aqui dentro do país. E a outra pergunta ligada a isso, e que tem a ver também com o tema, é: a exportação de energia é importante para a criação de recursos financeiros para o seu desenvolvimento e crescimento econômico e social. Então, como é que poderiam estes recursos ter uma contribuição maior em quê? Na multiplicação da riqueza nacional, com um impacto no desenvolvimento econômico e social. E eu digo isso porque uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada, por um lado, à expectativa que o próprio cidadão tem neste retorno para si próprio e para a sua satisfação, mas, sobretudo, neste tema do desenvolvimento econômico e social. Porque senão, lá está, estes temas são tratados do ponto de vista técnico, que eu respeito muito, que não é minha área, repito, mas depois do ponto de vista do impacto na vida do cidadão, fica muito aquém. E a nossa discussão hoje, o que está na agenda hoje no mundo, é de que forma é que estas questões, com este peso tão transversal, tão técnico, mas ao mesmo tempo tão próximo daquilo que são necessidades sociais, tão candentes e com o pendor econômico tão presente, como é que nós conseguimos conjugar uma coisa à outra? E, por último, um ponto que me parece ser fundamental nesta discussão, que não é uma discussão somente da energia, e também não é por acaso que nós estamos aqui em sede das conversas do Expansão, por isso, porque o Expansão é um órgão de comunicação, é como é que nós aliamos a comunicação a tudo isso. E quando digo aliar a comunicação a tudo isso, é como é que nós, e quem, sobretudo quem lidera e quem dirige,
consegue estabelecer pontes desconstruindo, lá está, uma linguagem muito técnica para que o cidadão cada vez mais tenha a percepção real do que é que se passa com esta pergunta e com outras que se juntam a esta pergunta. Porque o tema é que estas questões têm um pendor técnico muito forte, que de facto o cidadão do ponto de vista técnico pode não entender, pode não chegar lá, mas não é porque ele não tem essa preocupação. Então a responsabilidade é como é que nós comunicamos e como é que nós devemos montar aqui uma ponte de comunicação para que o cidadão se veja partícipe nessa discussão, nesse debate que nós queremos que seja de facto um debate rico, mas sobretudo que traga respostas concretas e práticas. Eu, como cidadão, tenho essa preocupação de ver respondida estas questões que aqui coloquei e de perguntar como é que os especialistas aqui presentes me vão preparar mecanismos e técnicas de comunicação para eu perceber e deixar de ficar só na mera opinião, na mera doxa, que muitas vezes, porque não tenho esse retorno e essa resposta balizada, fica um espaço para eu próprio criar aqui uma ideia mais ou menos lúdica em relação a estas temáticas. Por isso, como cidadão, para os senhores que são os responsáveis destas áreas, eu quero que me respondam as questões que eu aqui coloquei. Muito obrigado.